Olá, boa tarde. Eu sou o Salustiano Fagundes, conselheiro da SET. Sejam todos bem-vindos ao SET Experience Tracks. Esse é um evento da SET que é composto por 15 edições, onde a cada 15 dias debateremos assuntos mais quentes relacionados à tecnologia, mídia e entretenimento. Durante essa sessão, nós vamos ter o chat para comentários, tá? E o QA para perguntas diretas aos nossos palestrantes ao final do debate. Nesse episódio, vamos abordar a importância da inteligência artificial nos serviços de streaming. E para esse debate, nós temos aqui a presença da Cristina De Luca. A Cristina é jornalista, mestre em marketing pela PUC do Rio, tem mais de 30 anos de experiência na produção de conteúdo para multiplataformas, muito focada realmente em tecnologia, né? A conheci no caderno de informática do Globo, no tempo em que essa era a principal, né, fonte de informação da comunidade de tecnologia da informação no Brasil, junto com a Cora Ronay e o Piropo. E é um prazer, Cristina, estar lhe recebendo aqui. Você atualmente é colaboradora do Portal Shift, só complementando aqui, tá? The Shift. Temos também a presença do Mr. Chakra. Tá? O Mr. Chakra é CEO da Gyrus AI. Ele tem mais de 20 anos de experiência em uma variedade de funções técnicas e executivas na indústria de tecnologia e recentemente foi presidente da Imagination, uma empresa de IP listada no Reino Unido. O Mr. Chakra vai compartilhar conosco um pouco das suas experiências, né, do seu expertise, né, de 2 décadas de projetos nesse setor, né, nesse mercado. E temos aqui o Felipe Rodrigues Domingues, que é gerente de pré-vendas do CIS Group, possui mais de 17 anos de experiência no mercado de broadcast, sempre desempenhando funções na área de técnicas. Ele, nesse período, atuou em empresas como a Snell, a Imagine Communications e atualmente está nessa linha de frente aqui, né, atendendo a indústria, o setor de broadcast. Bem-vindo, Felipe. E aproveito para fazer aqui também os agradecimentos ao pessoal da Orbit IA, né, empresa que a Gyrus é parceira tecnológica no Brasil, por ter estendido o convite e ter conseguido trazer aqui o Chakra para o nosso debate. Então, eu vou dar início só fazendo uma rápida introdução e eu pediria, por favor, que colocassem uma imagem, um arquivo com imagens que eu mandei, só para dar uma contextualização. Ok, e vamos lá. Vamos começar com as provocações. Essa cena é muito emblemática, ela é de um filme que marcou toda uma geração, que foi lançado em 1968, chamado 2001, Odisseia no Espaço, baseado na obra de Arthur Clarke. E a cena é emblemática porque, nesse filme, nós conhecemos uma inteligência artificial, um computador chamado HAL 9000, que tinha a função não só de gerenciar toda a nave, né, uma missão que está com destino a um satélite, a uma lua de um planeta, e ele não só tem a missão de fazer o gerenciamento, né, de todas as funções que essa nave espacial tem, mas também de interagir com os seres humanos, com a tripulação, que são esses 2 cientistas que estão aí. Tá? E essa interação chega quase ali no limite do emocional, né? Ele pergunta sobre sentimentos, sobre saúde e observa o desempenho da tripulação. Essa cena especificamente, por favor, a próxima imagem. Enquanto
eles desconfiam que o computador, né, está tomando decisões por conta própria, né, ele mesmo está tomando as decisões com relação à missão, eles entram num ambiente fechado e começam a falar, né, um com o outro, de forma que o computador não capte o áudio. Mas a câmera, né, e essa é uma imagem muito presente, né, durante todo o filme, né, dando a ideia de um olho, né, que está nos vigiando. A câmera consegue fazer leitura labial. Ele consegue entender que eles estão planejando desligar o computador e assumir o controle manual da nave. Muito bem. De fato, a indústria de cinema tem uma visão muito pessimista, né, sobre a inteligência artificial. E os escritores de ficção científica, de uma forma geral. Pensem bem, um computador que, para cumprir uma missão, acha que o problema que tem que ser eliminado são os humanos. Depois nós temos o Exterminador do Futuro, onde uma inteligência artificial, né, se rebela contra os criadores. Nós temos Blade Runner, né, que vai nessa mesma linha. E temos Matrix, que mais direto impossível, né? Todo centrado em cima de uma rebelião, de uma revolta de máquinas inteligentes. Mas, enquanto esse futuro distópico está distante, a gente pode se focar, pode se concentrar nas aplicações práticas, né? E eu pediria o próximo slide, por favor. Então, nós já conhecemos muitas aplicações que estão sendo feitas com inteligência artificial em diversos setores, são disruptivas, né? Na indústria do automóvel, com carros conectados e autônomos, na indústria de streaming, com algoritmos cada vez mais inteligentes, em diversos outros setores, né? E no audiovisual, tá? E aí eu trouxe essa imagem porque esse é um quadro de 1609 de um pintor alemão chamado Rubens. E havia uma dúvida sobre a autenticidade desse quadro, se ele tinha sido pintado ou não, né, por esse artista. Isso foi objeto de pesquisa, né, de análise durante décadas. E agora, recentemente, um estudo, né, produzido por uma empresa de inteligência artificial e uma pesquisadora chegaram à conclusão de que existe uma possibilidade maior do que 92% desse quadro não ter sido pintado pelo Rubens. E isso significa que a inteligência artificial utilizada, ela avaliou aspectos da composição, né, das imagens, da textura, da pintura. Ela analisou os quadros desse pintor, né, comparou com esse quadro, com essa pintura, para chegar a essa conclusão. E isso eu achei fantástico, né? Então, a gente está falando de inteligência artificial aplicada para uma área que tem muita fraudes, que é a área de arte, né? Na área de vídeo, recentemente também eu vi aplicações onde o processo de recuperação de filmes antigos, né, e de colorização desses filmes são feitos por inteligência artificial, que pesquisa, inclusive, base de dados sobre vestimentas da época, né, de cores, texturas, para compor as imagens. Então, resumindo, estamos falando de um mercado, de uma tecnologia que vai além do que indicações, né, de algoritmos, de sugestões de conteúdos, né, que tem um potencial muito grande, e para isso eu quero já trazer a Cristina para o debate, para conhecer um pouco da sua visão sobre esse tema e para onde nós podemos
caminhar, né, com essas tecnologias no nosso dia a dia. Convite de estar aqui, obrigado pelo pessoal da SET Experience. É sempre bom a gente trocar ideias, né? Principalmente numa área que avança tanto e tão rápido, né? Primeiro eu queria fazer uma apresentaçãozinha do que é a The Shift, porque tem muito a ver com a visão que eu tenho de inteligência artificial. A gente está convicta de que a inteligência artificial é hoje a principal ferramenta para a produção de conteúdo, né? É uma ferramenta que vai nos auxiliar a criar um melhor conteúdo para os nossos leitores, para os nossos clientes. Então, a The Shift hoje, ela se diz uma empresa de Insights as a Service. O que são Insights as a Service? A gente vai usar a tecnologia de inteligência artificial para fazer curadorias de conteúdo, né, e para trabalhar com o famoso jornalismo de dados, para trazer informações contextualizadas para a audiência. A gente, em um determinado momento, como pessoas, né, profissionais, eu e a Silvia Bassi, que é a minha sócia, e agora com mais 2 sócios que entraram também na The Shift, a gente olha para o conteúdo jornalístico de tecnologia e acha que ele está pasteurizado demais. Ao mesmo tempo, a tecnologia é hoje insumo básico de todas as atividades econômicas, né? Não existe, e sociais. Não existe nada que a gente faça hoje na vida da gente que não passe pelo digital. Então a gente fez a The Shift para tentar fazer um farol para que empresas, né, possam fazer melhor a sua transformação digital, trazendo um conteúdo de qualidade, de preferência tentando adiantar esse conteúdo com uma certa contextualização. E para isso, inteligência artificial vai ser fundamental para a gente. Então, hoje, a gente tem trabalhado muito com ferramentas de processamento de linguagem natural, ferramentas de buscas que usam processamento de linguagem natural, reconhecimento de imagens também. E vamos trabalhar cada vez mais com tecnologias de cruzamentos de informação, né? Então, muito do que eu olho da inteligência artificial hoje tem a ver com isso. Até a gente chegar lá, e a gente sabe que é um longo caminho, porque todo mundo sabe que inteligência artificial não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e quando você acha que você chegou no lugar que você queria, já tem alguma outra coisa nova e você quer avançar, a gente começou fazendo curadoria desses conteúdos. E aí, uma das curadorias que a gente faz, olhando para a inteligência artificial como uma das tecnologias disruptivas, que vão estar em todos os segmentos econômicos, em várias indústrias, é a curadoria de inteligência artificial. Então, toda quarta-feira a gente tem uma newsletter da The Shift com essa curadoria, onde a gente procura trazer as discussões mais quentes, não só de inteligência artificial, mas principalmente da área de dados, né? Então, economia data-driven, big data, gestão de dados, orquestração de dados, tudo que tem a ver com dados que vão alimentar modelos de machine learning ou modelos de deep learning com que as empresas vão trabalhar. Então, quando você me fez o convite, eu fiquei dando tratos à bola para saber assim, bom, como é que eu olho inteligência artificial na área de televisão, né? Na área de streaming, na área de produção de conteúdo audiovisual. E aí a gente tem um mundo para conversar aqui, porque você falou muito bem, não se limita só à questão de curadoria de conteúdo e apresentar esse conteúdo com uma recomendação que faça todo sentido para uma determinada audiência, para fidelizar essa audiência, mas cada vez mais entender aquilo que a audiência faz na plataforma. Então, eu me lembro que quando a gente conversava muito sobre TV digital, a gente dizia da possibilidade de ter um dispositivo na casa da pessoa e que esse dispositivo podia
ter uma série de informações da pessoa que eu pudesse usar para prover a ela melhores produtos e serviços. Hoje, o que a gente tem são muitos dispositivos, inclusive as próprias TVs conectadas, as TVs inteligentes, os conversores, tudo coletando muita informação que pode ser tratada pelas empresas de mídia para que elas possam produzir um conteúdo mais adequado para a sua audiência, né? E não apenas fazer a recomendação desse conteúdo. E aí, quando eu digo conteúdo, eu não estou falando só das produções que elas podem comprar ou que elas podem desenvolver internamente, mas também questão de publicidade, questão de audiência de grandes eventos ao vivo, então shows, jogos de futebol, jogos da NFL nos Estados Unidos, enfim, a gente tem hoje uma série de dispositivos ao nosso redor, uma série de sensores ao nosso redor que podem prover muita informação para um determinado uma nuvem, né, um determinado processador central, uma área central, e que paulatinamente começa também a ser trabalhada no próprio ambiente onde o usuário está. Então, hoje, por exemplo, a gente falou de uma tecnologia, a TeamML. A TeamML é justamente o machine learning leve, né? O que é o machine learning leve? É aquele machine learning que vai poder estar nos microprocessadores ou nos microsensores que a gente vai ter no nosso ambiente. Ele poderia estar num sensor que estivesse na minha janela ou num sensor que está no meu conversor de televisão digital ou no meu sensor de temperatura. E tudo isso junto pode fazer com que eu possa interagir com a programação sem precisar mandar dados para uma área remota, para uma área distante. Todo o processamento pode acontecer localmente. A gente conversava muito sobre isso, né, Salustiano, na época da TV digital. E essa realidade está chegando cada vez mais perto e se tornando cada vez mais uma realidade inteligente. Então, tudo aquilo que a gente tinha de interatividade, e que ainda era uma interatividade muito limitada, cada vez mais vai ser uma interatividade muito poderosa com a audiência, inclusive de poder escurecer o meu ambiente, quer dizer, a televisão conversar com o meu sensor de iluminação, escurecer o meu ambiente se eu estiver vendo um determinado filme que peça aquela ambientação, né? Então, tudo isso tem a inteligência artificial por trás. E é sobre isso que a gente tem estudado muito e tem tentado transmitir informações para os nossos leitores. Ok, perfeito. Muito boa essa sua análise, porque essas tecnologias, né, elas acabam se conectando. A gente está falando de internet das coisas, né? Então essa interação, quando eu falei vai além do algoritmo de recomendação, é exatamente isso, é poder trabalhar a iluminação, né? Trabalhar o ambiente, né? Interagir com o ambiente, isso é muito muito interessante, né? E desafiador ao mesmo tempo. Mr. Chakra, por favor, passo para que você nos apresente aí a sua visão sobre essa área, para onde estamos indo e como o setor de broadcaster pode, né, se beneficiar dessa tecnologia ou dessas tecnologias no seu dia a dia. I'll have a few slides just to help guide. I think we can project those. And I think the first part is just a quick introduction about who we are, what we do, a minute or two. And then I want to touch upon some of the applications where generally we are working on. AI in general is very broad. It's applied at several facets of streaming, broadcasting. Several different models are there. But I think we want to touch upon where we are in contact with customers or working with customers on some of these applications. So that should give a food for thought with respect to
what other things are possible, or what's all going on. Okay, if someone can project that slides, I can use that. As they come up, let me just anyway talk through. AI as Gyrus is a AI outcomes as a service company. So we develop custom application-specific AI models for specific verticals, and we make them enterprise-ready. Not that they will be having things like differential privacy checks, bias checks, explainability analysis, all those built into the models so that they are rugged, field deployable, and so on, not just as models Ser implementado. just to stay out Não there. são só And we build modelos. APIs that go with it so that E também they can be temos a integrated inteligência into the business. end system of our customers. It's a SaaS kind of a business play that we have. Then we have very specific verticals that we work on. Retail is one of them. Broadcasting is another one. Life sciences is another vertical that we focus on. And lastly, IoT. So we have these 4 business verticals, and Essas são as nossas verticais de the trabalho, de negócio. specific thing of E aqui a relevância da nossa discussão é o streaming, né? Então, na indústria de broadcasting streaming, nós temos 2 segmentos e modelos que utilizamos. Temos modelos que utilizam dados e dão uma prescrição específica de uso. Então, podemos tomar decisões com base nessas prescrições. E também temos a Video Augmentation, que é aumento, diversidade de vídeos, né, de dados de vídeo e por aí vai. Nosso trabalho tem anos de experiência em detecção de dados, interpretação do que está na tela e por aí vai. Então, temos modelos de implantação. Em relação à detectação, automação, ou efeitos de cores. Então, levando isso para a indústria de broadcasting, eu vou falar um pouco sobre alguns aplicativos que nós temos e também falar sobre algumas outras coisas que estão acontecendo e quais são as possibilidades da inteligência artificial comparada com as técnicas tradicionais. A maioria dos nossos modelos não são só modelos de inteligência artificial, normalmente são uma combinação de modelos de inteligência artificial com modelos tradicionais. Vou dar um exemplo. Se você tiver qualquer recurso de visão, esses recursos de visão, eles são baseados em anos de pesquisa. Nós temos que planejar o processamento tradicional com a modelagem da inteligência artificial. Essa é a melhor combinação dos 2 mundos. Eu vou dar exemplos em seguida. Então, vou falar agora sobre as aplicações diferentes e o que fazemos. Então, o que fazemos para os dispositivos de streaming em vídeo? Nós utilizamos o modelo de AIML para melhorar o modelo de vídeos. Nós precisamos fazer com que esses vídeos e shows antigos sejam convertidos e utilizamos técnicas normais e isso não é tão efetivo. Então, para fazer essa conversão, nós utilizamos a inteligência artificial e vamos explicar por que é aplicável para isso. Então, o negócio é ter bastante conteúdo relevante, entender o que está na tela, taguear, e pode ser feito offline. Para nós é muito importante e interessante utilizar o conteúdo para colocação de anúncios ou para entender o público, quem são os ouvintes, os telespectadores, e aí direcionar
qualquer anúncio que nós queremos ou qualquer outra coisa, qualquer outra mensagem que queremos direcionar para esse público. Também remover marcas, defeitos. Alguém falou antes sobre cores e nós pegamos esses vídeos antigos e nós colorimos eles, né? Esse é um outro recurso, utilizando a cor da época. E nós temos também detecção automática de telas, de cenas. Se vocês quiserem ver, por exemplo, só os golpes de beisebol, as jogadas, vocês podem criar tags e permitimos que você possa ver isso com detalhes em segundos. Isso é muito fácil de fazer. Todo esse tagueamento pode ser feito offline. Então, se vocês têm isso disponível, vocês vão fornecer uma experiência customizada para o cliente e muito melhor. Também podemos fazer reconhecimento facial nas cenas, nas imagens. Vocês podem ver quem está ali na tela e depois adicionar legendas automáticas também. E também temos processamento automático, é um outro recurso. Vou falar um pouco de cada um rapidamente agora. Então, vamos falar sobre alguns recursos inteligentes. Super resolução é uma das coisas que estamos fazendo para o conteúdo antigo. UpRes é utilizar filtros. Você interpreta a imagem, enquanto a inteligência artificial ajuda a melhorar a precisão das imagens. Você pode ver aí o contraste entre as duas. A direita foi feito com redes neurais e a tendência é que essa imagem seja muito melhor comparada com a maneira tradicional de fazer essa edição. Então, ajuda a tornar a imagem mais precisa, mais nítida e mais atraente para os usuários. Também utilizamos outras técnicas, outros modelos para obter uma experiência muito melhor e fornecer para o usuário. Então, esse é um exemplo de pegar o conteúdo antigo, aumentar a resolução, tornar ela mais amigável para os usuários de streaming. Então, pode ser uma conversão de 16:9 para 3, 2 a 4 vezes mais alta. Depois nós temos o intaking. E o que significa? O inpainting, que é a pintura. Esse recurso é um exemplo, por exemplo, nós temos aí marcas d'água, ou qualquer coisa que você queira que seja interpretado. Então, você pode utilizar a inteligência artificial para interpretar segmentos da tela, da cena. Então, você pode ver aqui que nós estamos destruindo porções significativas da imagem e a inteligência artificial começa a interpretar o que é aquilo. Isso tem um impacto profundo, porque você pode ver coisas na cena que às vezes não estão nem... Você pode fazer muito disso usando interpretação. Imaginemos que nós fazemos uma super resolução das cenas mais antigas. Nós interpretamos porções dessa cena. E aí criamos uma nova cena que é muito mais nítida e muito mais agradável aos olhos. Temos que tomar muito cuidado de trazer ou criar algo que não existia na tela, tá? Então, o trabalho é canalizar o modelo de inteligência artificial para garantir que não tenha muito desvio, mas que ao mesmo tempo esteja interpretando mais conteúdo. Podemos dar exemplos, casos de uso, por exemplo, complexos, por exemplo, interpretar molduras direitas ou esquerda quando você tem só uma câmera, porque agora a maior parte do conteúdo
precisa que nós aumentemos a percepção das lacunas, e nós conseguimos fazer isso. Temos conversão do frame rate, da taxa de molduras, né? Nós utilizamos para aumentar essa conversão, a taxa de conversão. É possível fazer conversão também das molduras. E também conseguimos reduzir ruídos. Um exemplo aqui, a quadro à esquerda tem bastante ruído, o do meio é intermediário e o da direita é bem nítido. Então, conseguimos interpretar e remover bastante ruído ou interferência ali da mensagem ou da imagem. E esse pós-processamento que nós fazemos, que é tirar o blur das imagens, isso pode ser feito com os modelos de inteligência artificial. Mas podemos também, os broadcasters também podem fazer e utilizar esses modelos para o seu conteúdo de streaming. Vou falar sobre mais alguns aplicativos. Desculpa, está demorando um pouquinho aqui para conseguir conectar e passar para o próximo slide. Então, da perspectiva, do ponto de vista de broadcasting, se você tem um conteúdo, nós podemos customizar esse conteúdo. Então, nós temos um cenário aqui, que é original. E aí inserimos diferentes objetos. Nós mudamos um carro e trocamos o modelo, por exemplo. Podemos mudar os edifícios também. Podemos mudar a textura. Então, nós podemos mudar algumas coisas no cenário, no conteúdo, automaticamente. Então, isso é muito bom. É bastante potente. Isso se você for proprietário do conteúdo, claro. E podemos apresentar também bastante conteúdo customizado. Digamos, se você quiser transformar um carro, mudar um carro, ou criar anúncios customizados, inserir ali no cenário, é possível fazer isso de forma bastante tranquila. É muito difícil fazer com as tecnologias atuais, por causa da natureza 3D de todos os objetos no cenário, mas com a inteligência artificial nós conseguimos projetar esses conteúdos em paredes, em outdoors e até mesmo em objetos que estão no cenário ali. Existem modelos de percepção muito bons que nos permitem adicionar objetos na mão de um personagem ou próximo das pessoas na cena. Então, nós podemos substituir objetos. E os objetos não precisam ser iguais, pode ser algo muito parecido. Por exemplo, nós podemos trocar um carro na cena, nós fizemos isso. Pode ser sutilmente diferente, mas como eu falei, em relação ao lado da interpretação, utilizar o inpaint, nós podemos criar um conteúdo em volta de um objeto, podemos aumentar um objeto, por exemplo. Então, isso é muito fácil de fazer. Mas o problema é que você tem que entender, você tem que inserir o conteúdo no modelo 3D. Isso é um problema difícil de resolver, mas que pode ser resolvido utilizando a inteligência artificial, ok? E eu também quero falar também sobre os modelos de Machine Learning, ML. Como eu falei, os dados são imprescindíveis para alguns desses recursos, mas com dados vocês podem fazer muitas otimizações. Se você conhece os detalhes de um dispositivo, por exemplo, você pode utilizar essas informações para transcodificação, armazenamento. Nós conseguimos fornecer parâmetros de transcodificação muito bons. Se vocês utilizam modelos de IA, vocês podem interpretar o que vocês precisam para o streaming, vocês podem ter as opções de pós-processamento para fornecer para o usuário final. E também isso ajuda na economia de dinheiro. Você pode pegar os dados que vocês têm disponíveis e utilizar para otimizar custo usando modelos de machine learning. E isso tem sido utilizado por muitas organizações, grandes organizações.
Nesse caso, os dados serão utilizados para fornecer uma melhor experiência para o usuário e para otimizar custos também para a empresa. Também quero falar sobre do ponto de vista dos dispositivos. Também vamos falar sobre as recomendações, o modelo de recomendação. E outra coisa que é muito importante é fornecer anonimato para os usuários. A maior parte dos sistemas vem com câmeras, então é muito importante garantir a privacidade e garantir que os modelos sejam anonimizados. E você interpreta esses dados com base utilizando as pessoas, mas não nas imagens dos vídeos. Todas essas imagens elas são baseadas em sistemas sem câmeras, mas ainda assim as suas redes podem interpretar o que está nas imagens. Então, essa é outra técnica de anonimização para garantir privacidade. E agora temos modelos de recomendação, falamos, que são importantes para fornecer uma boa experiência para o usuário. Por exemplo, as pessoas gastam 1 minuto até conseguir chegar no seu canal preferido, e elas fazem isso todo dia. Então, os modelos de inteligência artificial podem apresentar para essas pessoas os 4 ou 5 canais preferidos delas. E aí elas... É muito fácil criar essa sugestão para os usuários. Aí também temos cancelamentos de ruído, de barulho. Então, você tem uma TV que está aí operando, funcionando, mas você quer se comunicar com essa TV, porque é preciso criar esse cancelamento de ruído do ponto de vista do usuário final. Então, essa é uma visão geral do nosso trabalho e das aplicações de inteligência artificial que nós temos aqui. Espero que vocês tenham obtido insights dessa apresentação. E nós temos a Orbit, que é a nossa parceira de tecnologia no Brasil. Então, eles estão introduzindo nossos produtos no mercado brasileiro e são imprescindíveis para nos trazer aqui para essa reunião. Obrigada. Muito bom, obrigado pela apresentação. Com certeza traz insights bem importantes sobre coisas que a gente lê sobre, né? Sabe que é possível, mas nada como mostrar, né, as tecnologias que isso é feito, né? Realmente é muito excitante, né, saber que tem essas possibilidades hoje para se trabalhar com audiovisual, né, trazidas pela inteligência artificial. E, Felipe, eu quero agora passar para você, tá, essa questão sobre para onde a inteligência artificial pode ir, né, ser aplicada dentro do setor de radiodifusão e como a CIS Group está trabalhando nesse ecossistema, tá? Como é que vocês estão se inserindo, que cases você pode nos apresentar? Tá. Beleza, obrigado, Salustiano. Em nome da CIS Group, a gente te agradece pela oportunidade, pelo convite e ao Set Experience também. Então, eu queria... Pode já compartilhar a apresentação, por favor? Obrigado. Pode ir para o slide próximo. Então, assim, a gente só realmente aqui queria agradecer vocês e por um tema tão disruptivo, né, tão interessante. A gente vem trabalhando com algumas empresas que trabalham com inteligência artificial. A gente tem uma empresa em específico que a gente tem parceria que ela é 100% orientada a esse tema. E a gente vai falar sobre ela aqui e quais são os casos que ela traz. Não fala só da solução em si, mas o que a gente ganha com esse tipo de solução, né? Então, próximo, por favor. Então, assim, só para quem não conhece a CIS Group, tá? A CIS Group ela é uma empresa há mais de 30 anos no mercado,
tá? É uma empresa que fornece diversos tipos de solução para esse ambiente de mídia e entretenimento, né? Temos vários casos de sucesso com grandes clientes, com a Globo, SBT, Record, afiliadas. A gente tem uma base instalada muito grande no Brasil, então a Cisgroup ela tem uma base muito sólida no Brasil, apesar dela também atender o território americano. Então a gente tem o headquarter lá nos Estados Unidos, na Flórida, também temos escritórios aqui no Brasil, em São Paulo e no Rio. Tá? Então a gente tem uma equipe aí para cobrir todo o território. Próximo. Então, o que a gente vai cobrir aqui hoje, né? A gente vai falar de uma empresa, tá? Que chama Miol, é aquele nomezinho no canto superior esquerdo. A Miol é parte do Phone Group, tá? E o produto desenvolvido pela Miol chama Mimir, tá? Então, é um produto, é uma ferramenta que ele provê um AI, que a gente fala, né? Ele provê essa orquestração de serviços de inteligência artificial providos por cloud providers, tá? Então, serviços disponíveis, ele faz toda essa orquestração. A gente é um front-end para o usuário, onde ele administra todos esses recursos de terceiros, né, que são providos, que depois eu vou falar sobre cada um, quais são as possibilidades, mas a gente faz essa orquestração. Então, ele é um cloud man, tá? Onde a gente faz todo esse gerenciamento do conteúdo. Quando a gente fala de streaming, né, que o painel é bem orientado ao streaming, a gente prepara esse conteúdo. Então, a gente trabalha com conteúdo, a gente faz todo esse gerenciamento. Então, ao longo da apresentação, vocês vão entender bem, mas o Mimir, ele vem muito de encontro a esse ambiente disruptivo, porque é uma ferramenta também 100% cloud. Então, ele é totalmente nuvem. Então, o usuário ele não precisa se preocupar com nenhum equipamento, é tudo provido na nuvem. Então, além dele trazer essa disrupção já pela inteligência artificial, ele também traz isso pela forma como é provido o serviço, que é completamente SaaS. Então, é um software as a service mesmo. Pode ir para o próximo, por favor. Então, o que ele faz é assim, o que a gente faz, ele trabalha com diversos tipos de serviços cognitivos que auxiliam no input de metadados, tá? Em materiais, em como você gerencia, como você cataloga esse material, como você administra o material. A gente com o Mimir, ele é totalmente agnóstico à cloud, tá? Ele roda na cloud, ele também ele provê, quando a gente fala que ele é agnóstico, ele pode trazer isso de várias diferentes clouds, esse tipo de serviço. Então, ele torna a mídia completamente... ele traz recursos para que a mídia seja mais assertiva à busca para a mídia, com enriquecimento de metadados, tá? Então, a gente faz isso. A gente leva todos esses files para a nuvem e lá a gente faz toda essa mágica com o Mimir. Próximo slide. Obrigado. Então, ele unifica esses serviços cognitivos, né, numa única plataforma, num único front-end. Então, você pode escolher de quem você quer esse serviço. E serviços como, por exemplo, a transcrição, o reconhecimento facial, que a gente vai cobrir aqui, você pode escolher diferentes provedores para eles. E próximo slide, por favor. Aqui a gente vai ver o Mimir, ele é 100% baseado em AWS Lambda, tá? O back-end roda na AWS, só para quem tiver curiosidade. E aqui são os tipos de tecnologia. Então, a gente pode pegar serviços, por exemplo, eu tenho o serviço de reconhecimento facial que é provido por um cloud provider, ele é mais assertivo do que por outro, então posso escolher. Então, assim, isso está tudo disponível na plataforma, isso é completamente configurável. E o grande diferencial disso é que, assim, a gente não precisa ficar desenvolvendo isso o tempo todo. Então, o desenvolvimento acontece de vários lados e a gente faz essa orquestração desses serviços. Então, eu posso escolher quem provê aquele serviço mais barato, com melhor assertividade. E agora a gente vai cobrir um pouquinho descrever um pouquinho esses serviços. Primeiro eu vou falar um pouco do fluxo. Próximo slide. Então vamos lá. Acho que eu vou...
Mais um clique, por favor. Era para ser. Então, assim, primeiro a gente tem... Imagina assim, eu vou falar até aqui, depois a gente vai falando do resto. A gente faz... levar esse conteúdo para a nuvem, existem várias maneiras de fazer isso. A gente pode levar esse conteúdo para a nuvem com simples... clico, seleciono o arquivo e mando fazer o upload. Eu posso ter uma integração já com o meu ambiente, por exemplo, eu já tenho um ambiente on-prem e quero levar isso para a nuvem, então posso ter esse tipo de integração, tá? Então não preciso necessariamente fazer um processo de forma manual. Chegando na nuvem, ele faz a criação do proxy, que é o material que ele vai realmente analisar. Pode mais um clique, por favor? Então, aí que ele começa a análise do vídeo. Aí entra a inteligência artificial. Então, ele já faz a transcrição, ele já faz reconhecimento facial, ou label detection, ou detecção de objeto. Então, a gente pode detectar vários tipos de objeto. Isso para tornar a busca do material muito mais rica e muito mais assertiva para aquele tipo de conteúdo que você está buscando. Então, assim, a ideia é que a gente não precise ter mais um processo de inserir isso de forma manual, que a ferramenta faça tudo para você. Esse é o princípio da ferramenta. Isso não quer dizer que você não possa inserir É que a gente sabe assim, tem coisas muito particulares dependendo do conteúdo. Então, isso ainda pode ser inserido de forma manual. Mas a ideia é que tudo seja feito de forma automática. Então, ela parte do princípio que é automático e se você quiser adicionar alguma coisa, você pode adicionar. Mas, assim, a gente vai descrever um pouquinho nos próximos slides o que seria a transcrição, reconhecimento facial, alguns exemplos, né? E a detecção de objeto. Pode seguir. Pode ir mais um clique, por favor. Então, análise de texto. A gente vai trazer outros também. A ferramenta... Pode mais um clique também, por favor, só para a gente terminar. Obrigado. O que a ferramenta também vai trazer recursos, por exemplo, mais para frente, como a gente pode detectar emoções também e traduzir isso para que isso torne o conteúdo buscável, para que assim a gente consiga usar o conteúdo, ser mais assertivo nessa busca e a gente consiga usar esse conteúdo mais e mais vezes e monetizar ele cada vez mais. Então, assim, é uma plataforma e a gente tem essa integração, por ele ser um ambiente na nuvem, a gente pode ter isso sendo acessado de qualquer lugar do mundo, né? Então, próximo slide. Então, começando com o Speech to Text, ali ele já faz a transcrição, você escolhe a língua, o provider, por exemplo, que você quer. Eu quero que isso seja feito pelo Google, pela AWS, pela IBM, pela Azure, pela Microsoft. Então, você escolhe o serviço que você quer que seja feito, qual é a língua que você vai fazer, e o que é muito interessante na plataforma, quando você faz o play, ele vai fazendo o track, né, das palavras, ele tem recursos super interessantes, como aquela transcrição que foi gerada, você pode copiar e colar em outro sistema, por exemplo, você pode trazer isso como um arquivo de legenda. E a tradução, uma das coisas que eu acho super interessantes é a tradução que ele já faz do texto e a assertividade dessa tradução. Então, eu tenho, por exemplo, meu texto, eu mandei material em português e eu quero que seja traduzido para o inglês, ou vice-versa. E ele já faz a tradução. É super rápido, ele usa esse serviço, ele faz a tradução, e aí esse texto, essa tradução, você também pode trazer ela, você pode assistir o material, por exemplo, na plataforma, com a legenda já na língua que foi traduzida, e você pode corrigir. Eu tive X% de acerto, eu posso fazer a correção dessa tradução. Então, a transcrição, ela acontece, assim, existem vários providers que a gente pode selecionar, e o Mimir, ele ajuda a gente nisso. Então, amanhã eu tenho um cloud provider que tem um recurso extra, então eu não preciso ter um desenvolvimento do meu lado, eu estou usando esses recursos de terceiros e estou gerenciando todos esses recursos numa única plataforma. Por favor, o próximo. Então, a gente tem a transcrição, aqui também todas as línguas que são suportadas, a gente tem muitas línguas ali suportadas, tá? Então, próximo. Detecção de label é super interessante.
a gente tem vários recursos na plataforma onde ele já detecta diferentes objetos. Então, se eu tenho uma paisagem, se eu tenho um carro, se eu tenho um chapéu, se eu tenho um guarda-chuva, então, todos esses eu posso procurar, a hora de buscar o meu conteúdo, eu posso buscar por determinados labels. Então, isso já traz, assim, já facilita muito o gerenciamento desse asset. Então, ele já traz isso e eu posso buscar. Eu quero uma cena que tinha a pessoa tal, mas ela estava usando um chapéu. Então, ele vai buscar isso de forma automática. Então, todo esse processo, ele acontece de forma automática. E o label, ele pode ser mostrado tanto na língua que foi configurado o sistema. Então, ele pode ser setado, por exemplo, na nossa língua, no português. Então, os labels vão aparecer em português. Tá? Isso é perfeitamente possível. Ele traz todo esse recurso para a gente. Pode ir para o próximo, por favor. Então, o search, a hora que você busca, que ele vai fazendo o highlighting, né? Então, ele mostra para você onde foi falado aquela determinada palavra. Então, eu posso ter aonde foi falado, onde aquela pessoa, que determinada pessoa apareceu no vídeo. Então, tem vários, ele traz diferentes resultados baseados em uma única busca que você fez. Então, isso é super interessante, porque eu posso ter, no momento que foi falada a pessoa, o nome foi pronunciado, o nome da pessoa tal foi pronunciado, determinada frase, e eu posso fazer a busca dessa forma, né? Então, é sempre assim, enriquecer esse conteúdo com vários metadados baseados em inteligência artificial, para que isso se torne, assim, muito fácil e assertiva a busca e que existam muitas possibilidades. Pode ir para o próximo, por favor? Tem a detecção de celebridade também. Então, a gente também pode detectar, isso pode ser assim. E o interessante é que, assim, tudo isso, existe uma integração com esses cloud providers que provém esses serviços de inteligência artificial, que, assim, existem muitas celebridades cadastradas, mas se você não tiver, por exemplo, alguém que não está cadastrado, a gente pode ensinar o sistema. Então, você pode dizer quem é, você pode importar fotos para cada vez mais que fique mais fácil a detecção. Então, a gente chegou a fazer todos esses testes. Então, era uma pessoa que não era, que na verdade foi no Face Recognition, mas segue o mesmo conceito. Onde a pessoa não foi reconhecida. Pode passar para o próximo, por favor. E a pessoa... desculpa. A pessoa não foi reconhecida e quando a gente inseriu os metadados de forma manual, novas fotos relacionadas, e ela acabou reconhecendo, mostrando aonde ela foi reconhecendo em todos os vídeos. Então, eu tinha diversos vídeos relacionados àquela mesma pessoa e ela se tornou buscável dentro da plataforma. Então, com todos os vídeos que ela estava correlacionada, onde ela aparecia. E aí, como eu falei, assim, a gente pode procurar por pessoas, a gente pode procurar por labels, a gente pode procurar por palavras faladas. Então, assim, tem várias maneiras e ele te mostra isso de uma maneira separada. Então, ele te mostra, aqui foi, por exemplo, aquela cor laranja para quando foi falado, a cor azul é para quando a pessoa efetivamente apareceu. Então, tem várias maneiras de se fazer, realmente enriquecer essa busca. Pode ir para o próximo, por favor. A gente também tem uma integração com várias soluções. Isso, obrigado. A gente tem painéis com Adobe, então pode-se trazer esse conteúdo, por exemplo, você sobe um conteúdo, esse conteúdo está lá, já foi feito todo o trabalho, você tem essa integração com Adobe, tem integração também com Media Composer, tá? Mas assim, no Adobe você faz um drag and drop de material, você traz texto que foi falado para dentro dele do Adobe também. Então, assim, tem uma integração muito grande com a solução. Então, tem um painel já criado que roda dentro de editores, né? De estações de edição. Pode ir para o próximo. Aí foi um exemplo de Face Recognition de um vídeo, por exemplo, nesse aí a gente detectou Lionel Messi, Luiz Soares. Então, assim, nesse momento ele aparecia em outros momentos do vídeo, em outros vídeos, mas
a ideia é assim, e também tinham pessoas que não foram detectadas. Então, isso aí a gente pode ensinar o sistema, olha, isso aqui não foi detectado. Então, a gente ensina o sistema, pode, baseado na foto que tem lá, ou a gente pode melhorar, subir mais fotos para que o sistema tenha mais informação e aprenda mais para que ele já possa detectar essa pessoa numa próxima vez. Isso está tudo na mão do usuário, então é uma interface super simples, didática, dinâmica, e onde o usuário pode assim, aprender. Eu confesso que o contato que a gente teve assim, é realmente um negócio super tranquilo e super fácil de se operar. Pode ir para a próxima. E aí, foi aonde eu quis tirar esse screenshot e compartilhar com vocês, por um serviço, por exemplo, para a hora que eu quiser fazer a transcrição do inglês, por exemplo, eu posso escolher diferentes provedores de serviço. Eu tenho AWS, Google, IBM, Microsoft, Scripts, Fix, Schematics, Amber Script. Então, assim, a gente tem várias possibilidades baseado na assertividade. Então, isso vai com o usuário. Então, realmente, próximo slide, concluindo o que a gente realmente faz essa orquestração dos serviços cognitivos com essa ferramenta. Então, a gente usa vários serviços cognitivos baseados em inteligência artificial e a gente administra esses serviços cognitivos. Tá? Então, tem tudo a ver com o tema que a gente está falando hoje. E próximo slide, mas aí a conclusão da inteligência artificial, né? O que a gente ganha tendo esse processo, né? Então, a gente reduz aquele trabalho manual de você ter que entrar, imputar aqueles dados, então você torna o conteúdo muito mais rico em metadados, muito mais rico para ser buscado, a gente aumenta a produtividade nesse caso, né? A gente tem mais assertividade, a gente tem uma escalabilidade muito maior, porque a gente pode trabalhar com muitos, assim, a escalabilidade, a gente ganha uma escalabilidade muito grande, porque a gente pode, para o que seria feito talvez por vários trabalhos manuais, a gente pode fazer isso de forma muito mais rápida, sendo lapidado depois por olhos da gente, então, assim, do ser humano, né? Então, mas a gente não precisa ter aquele primeiro trabalho grosso, e assim, e grande parte de todo o processo ele pode ser feito pela inteligência artificial. Então a gente ganha muito com isso e a continuidade assim de aprendizado da máquina. Então assim, poder ensinar isso e ela aprende e depois já traz aquele resultado para você. E o que a gente falou de você poder usar esse serviço de terceiros. Então fazer essa orquestração de serviços de terceiros, onde a gente tem uma continuidade muito grande de aprendizado. E tudo isso vem para a plataforma de forma automática, né? Então, eu acredito que a inteligência artificial, ela colabora, tem, assim, vários pontos, a gente vai entrar numa discussão aqui, mas o que eu gostaria, assim, tratando nesse nosso ambiente, é óbvio que a inteligência artificial, ela influencia em várias outras verticais, em vários outros, na nossa vida, de uma forma geral, em coisas básicas, mas o que eu queria passar para vocês em relação à mídia e entretenimento era isso daí. E aí depois o próximo slide é só para agradecimento. Então, obrigado. Obrigado pela atenção de todos. Ok, obrigado, Felipe. Nós temos perguntas que foram feitas aqui. E uma delas, que é do Antônio Barbante, é bem interessante porque toca num ponto que é estratégico para impulsionar ou barrar disrupções, né? Que é a questão das regulamentações. Então, o Barbante pergunta se essas modificações diferentes de cenários, né? Ou de faces, né? Das pessoas, se isso pode gerar implicações jurídicas ou questões políticas jurídicas. E como esses riscos, né, se existe alguma ideia para mitigar esses impactos. Aí eu passo aí na sequência para Cristina e para Chakra e Felipe, se quiserem fazer alguma observação sobre isso, que realmente é bem interessante.
Bacana, é uma das coisas que a gente se preocupa mais, né? Todo mundo, na verdade. Imagino que esteja na cabeça deles os avatares, os deepfakes e tudo que a gente hoje é capaz de gerar pela inteligência artificial e que tem usos muito práticos, por exemplo, você pode fazer vídeos hoje sem você ter a pessoa ali presente, né? Você tem um avatar dela gerado por inteligência artificial como se fosse ela falando, né? Então você não tem mais aquela questão de ter que levar a pessoa para um estúdio, fazer com que ela grave, você pode fazer isso tudo sintético, né? Você tem um texto que a pessoa escreveu e a entonação de voz, tudo isso, a inteligência artificial já dá conta, já está sendo muito utilizado, por exemplo, para vídeos empresariais e para vídeos de propaganda. Mas, de fato, esbarra numa regulação que normalmente só vai chegar a reboque. Eu olho para todas essas ferramentas que a gente viu aqui e vejo que elas estão muito direcionadas para quem é o produtor do conteúdo. Então, claro que o produtor do conteúdo está sujeito a todos os regulamentos que ele já está sujeito hoje. Então, na hora de fazer uma inserção, por exemplo, de um carro que não está no take original, ele tem que saber que aquele carro que ele está colocando lá, ele tem que ter feito um acordo com o fabricante para mostrar o carro, né? Mudar a cara de uma pessoa, como a gente viu acontecer aqui, pode ser muito simples, porque quando eu estou fazendo um vídeo e eu preciso ou remoçar uma pessoa ou envelhecer uma pessoa, a inteligência artificial pode fazer isso muito mais rápido hoje, com efeitos especiais, do que a gente fazia antes com toda a parte de maquiagem, caracterização e tal, né? Mas tudo isso, de fato, vai esbarrar em regulamentações que ainda não existem. Então, assim, do ponto de vista do deepfake, por exemplo, a gente está muito preocupado aqui no Brasil como é que vai ser na eleição do ano que vem. Porque eu posso criar uma voz sintética, eu posso criar um rosto sintético, posso juntar as duas coisas e posso ter candidatos dizendo coisas que eles nunca disseram. Então, a gente vai ter que saber como lidar com isso. Imagino que o TSE esteja preocupado, né? Eu como eleitora já estou, né? Então acho que a gente vai ter que, em determinado momento, olhar para essas novas possibilidades que a tecnologia traz e ver de que forma a regulação pode se adequar a ela, porque a gente já tem regulações existentes. Talvez a gente tenha que fazer adaptações e talvez a gente tenha que criar regulamentações novas. Por exemplo, hoje já existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional sobre inteligência artificial, que está muito baseado na ética da inteligência artificial. Eu já vi um monte de gente reclamando. Tem muita gente dizendo, bacana, ele é principiológico, mas tem muita gente, coisa que ficou para depois. E essas coisas que ficaram para depois, você tem que saber quem é a agência reguladora que vai fazer, aonde vai bater, né? Que tipo de uso vai ser permitido, que tipo não vai. Então a gente tem muita discussão pela frente ainda em termos regulatórios para poder aplicar todas essas tecnologias de forma mais tranquila, vamos dizer assim. Chakra, você quer fazer alguma consideração sobre esse tema? Sure. Como isso está sendo tratado? Cristina, ela está falando sobre os setores certos. Toda a inteligência artificial está criando imagens gráficas em esteroides. Permite que as pessoas façam isso de forma mais simples, mais rapidamente, e pessoas comuns têm mais acesso a isso. O que significa? Você não precisa ir para um estúdio fazer isso. Outros broadcasters que criam conteúdo podem fazer também. Então, essa parte é muito direto. O produtor é conhecido, ele tem limitações, o que pode fazer, o que não pode fazer também. E ele é instruído ao que fazer. E tem outras partes interessadas que vão estar regulando isso, regulando qualquer violação. Toda a automação, a geração de conteúdo automático
está ainda nos primórdios, existem muitas coisas a serem desenvolvidas. Hoje, quando nós olhamos para um conteúdo alterado, a gente consegue ver que foi alterado. A maioria dos vídeos não tem, por exemplo, olhos que ficam piscando. Mas eu acho que é uma corrida entre os criadores de conteúdo deepfake e de outras pessoas que têm problemas de segurança. Isso pode acontecer realmente, violações, mas estamos verificando, né, verificando isso, e essas regulamentações de terceiros nos ajudam a identificar esse conteúdo fake, né? E eu acho que as regulamentações deveriam nos ajudar a conseguir prevenir isso. Nós ainda temos um tempo para conseguir alinhar essa questão, mas eu acho que vamos conseguir com o tempo. Ok, obrigado pelas considerações. Nós temos várias perguntas aqui. Eu vou tentar, como já estamos chegando aqui ao final, eu vou tentar aproveitar o máximo possível, tá? Tem uma pergunta aqui do Maurício Faria, da TV Câmara, Santo André. Ele agradece pelo evento e pergunta qual é a precisão desses sistemas, se existe uma percentagem de erros, né? E que velocidade de conexão é requerida para usar soluções, plataformas de inteligência artificial no streaming. Eu passo para o Chakra e para o Felipe. Não, assim, em relação à velocidade de assertividade, a gente pode ter esse retorno da assertividade de quanto foi, tá? O sistema te passa isso e assim, mas a gente tem conteúdos aí a maioria que eu tive experiência, a gente tem de 90% para cima, tá? Em relação dependendo de como o serviço é provido, normalmente esse serviço acontece na nuvem, né? Todo mundo usa esse serviço em nuvem, então uma conexão de internet estável, a gente já consegue utilizar esses serviços. Então, hoje está muito mais fácil o acesso a esse tipo de serviço. Ok. Chakra, como se tratam de serviços na nuvem, eu acredito que muita coisa de infraestrutura não é tão complexa. Eu acho que as coisas estão ficando cada vez mais rápidas, essa velocidade está duplicando a cada ano. Então, se trata de quanto você pode pagar para isso, né? Existem distinções claras sobre o que está inline ou está sendo processado offline. É uma questão de custo. E uma permuta entre custo e benefício. Então, vocês precisam ver o que precisa ser feito com prioridade e o que precisa ser feito ao vivo. Quando eu olho para linguagens de padrão da indústria de computação, comparado com o que nós temos agora, eu acho que em 2 em 3 anos nós vamos ter uma velocidade, sim, 4 ou 5 vezes mais rápida e mais barata também. Então, depende realmente da aplicação que nós vamos escolher, e os modelos também estão reduzindo a complexidade e para fazer as mesmas coisas. Então, a cada ano nós vemos uma redução dessa complexidade. Nós vemos que os computadores conseguem fazer o mesmo trabalho cada vez mais rapidamente. E vamos continuar tentando fazer o melhor, e os computadores vão continuar alcançando e sendo atualizados. Só precisamos ver o que precisa ser feito inline e offline e segregar esses dois modelos muito facilmente. Ok, vou passar para uma outra pergunta aqui do Sérgio Santoro. Ele fala que, ao que tudo indica, a publicidade, né, direcionada será o próximo desafio a ser vencido pelos broadcasters. Então ele pergunta se será possível determinar o perfil do telespectador, né, através da observação de seus hábitos de consumo de produtos, serviços audiovisuais de um determinado canal,
de entrega através da inteligência artificial. Passo para Chakra e Felipe. Olha, depende dos modelos que estão disponíveis, dos tipos de dados que estão disponíveis. Se vocês estão utilizando modelos de código aberto para Deep Learning, isso está disponível. Então, os modelos de recomendação prevalecem. Isso baseado na utilização e qual tipo de conteúdo eles querem. Agora, nós temos outros aspectos de público, idade, localização. Obtendo isso, você consegue trabalhar melhor. Olha, esse é um caminho já batido. O Google, o YouTube, o Facebook já utilizam isso. Então, é fácil fazer, enquanto que você tenha feedback. Isso falando de conteúdo, mas nós vamos além disso. Nós podemos nos basear no conteúdo básico, mas para fortalecer e potencializar essa aplicação, nós precisamos de mais outros aspectos para as grandes plataformas. Coisa que já está aí, na verdade. É como a gente tem que usar isso para que a gente torne realmente o conteúdo mais assim, para ele ser mais assertivo àquele determinado usuário, a gente pode achar o melhor conteúdo para ele. Então, acho que assim, são coisas que estão acontecendo. Mas é isso, eu acho que a Cristina, na verdade, ela estava querendo falar ali, tem tudo a ver com ela essa pergunta também. Não, aqui, na verdade, a gente já tem o inverso, né? Eu já consigo hoje medir a efetividade de um comercial que passou na TV. Então, se eu já consigo fazer o caminho inverso, né? Eu acho que a gente está a alguns passos só da gente ir para propaganda direcionada, né? Depende muito do tipo de device que vai ser usado, do tipo de canal que você está usando, né? Então, assim, nas TVs desconectadas, isso já seria possível hoje, em termos tecnológicos, né? Ok. Bom, por fim, eu quero agradecer aqui a participação de todos. Recebemos comentários, né, parabenizando vocês pela apresentação e a SET, né, por ter promovido essa trilha, e dizer que nós ficamos à disposição se alguma pergunta foi encaminhada. Inclusive, deixa eu fazer uma última pergunta aqui, porque ela foi direcionada para o Felipe. O Eduardo Padilha pergunta se a empresa já tem alguma experiência, né, deployment dessa plataforma que você apresentou aqui no Brasil. Boa pergunta do Padilha. A gente no Brasil, assim, a gente tem trabalhado muito forte aqui. A gente não tem um caso real ainda, tá, de uso. A gente tem fora do Brasil, mas aqui, assim, a gente já tem trabalhado, apresentado essa solução há um tempinho já. Alguns meses a gente já vem trabalhando. A gente pode já ter um caso, muito provavelmente a gente vai ter um caso logo da solução, mas, assim, a gente tem casos fora do Brasil. A gente tem Estados Unidos, Europa, então a gente tem bastante coisa fora aí, mas que a gente já tem trabalhado muito fortemente no Brasil para que a solução já comece a ser utilizada no Brasil. Muito bom. Bom, então, assim, mais uma vez, em nome da SET, eu quero agradecer a participação de vocês, dizer que foi muito boa essa sessão, eu aprendi muito, eu pude ver coisas, né, que em teoria a gente conhecia, mas é muito bom quando a gente vê na prática, né, que existem ferramentas, existem plataformas que suportam isso, e vamos, como em toda nova tecnologia, né, disruptiva, esperar o melhor dos mundos, né, e não as deepfakes, como Cristina, é uma preocupação, sim, de fato é, né? A manipulação da imagem nesse nível é assombroso, né? Isso
pode gerar um impacto, claro, pode influenciar pessoas, processos eleitorais. Então, vamos esperar o melhor uso, né, dessas tecnologias voltadas para o entretenimento, para a cultura, para a educação, né, e não para manipulações políticas e coisas desse tipo. Então, mais uma vez, obrigado, Cristina, obrigado, Chakra, obrigado, Felipe, e já deixo o convite aí para quem participou, assistiu o nosso track para a próxima sessão da SET, que no nosso site está lá disponível. Ok? Então, um grande abraço para todos vocês. Mais uma vez, obrigado. Um abraço. Abraço, obrigado. Obrigado. Thanks.